Olá, caros alunos do terceiro ano, aqui é Ricardo, professor de Geografia de vocês. Vamos dar início hoje às atividades da semana 2 do PET Geografia, volume 2 de vocês. O tema hoje é Economias Emergentes. Então vamos lá. Mesmas considerações antes de começar, leiam o texto, assistam os vídeos propostos, depois fazerem as atividades. Tá joia? Vamos lá, Economia Emergente. Entenda como emergente aquela situação. Imagine uma pessoa que está lá num lago, bem no fundo lá, sabe? Está preso no lago. Aí começa a nadar para cima, põe a cabeça para fora. Ele começa a emergir. Imagine que o limite do lago seja o desenvolvimento. Você está abaixo, subdesenvolvido. Você começa a desenvolver, você é emergente. Quando você conseguir sair totalmente do lago, você é desenvolvido. Então, quando se fala em emergentes, temos emergentes e emergentes. Porque tem alguns que parece que estão num lago de água e outros estão numa poça de areia movediça. Botou a cabeça para fora, mas não consegue sair mais nada do corpo. E outros não. Já consegue avançar rapidamente para sair fora do lago, que seria essa ideia de desenvolvimento. Então, emergentes são países subdesenvolvidos que caminham para o desenvolvimento. Tá? Alguns países, inclusive, são tidos como desenvolvidos. Aí nós temos separações interessantes. Nós temos os chamados BRICS, que são chamados grandes países emergentes. O BRICS nada mais é que um grupo de países que foi formado em 2001, dada essa nomenclatura, onde eles previam cooperação entre eles também, e que tinha um perfil econômico mais ou menos parecido, do ponto de vista de potência econômica, que foi formado em 2001, dada essa nomenclatura, onde eles previam cooperação entre eles também, e que tinha um perfil econômico mais ou menos parecido, do ponto de vista de potência econômica. Tá? Aí nós tínhamos inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso tem B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Depois incorporou-se a África do Sul, que juntou-se ao grupo dos BRICS. Bom, para falar rapidamente sobre cada um deles, eu vou antes disso abordar aqui o outro grupo que se chama de tigres asiáticos. Desses tigres asiáticos aqui, alguns já estão totalmente fora daquela poça de água, viu? Já saiu fora já. Coreia do Sul é um país desenvolvido, Taiwan, desenvolvida para Taiwan, pertence à China, Singapura e Hong Kong também, são desenvolvidos. A China não é desenvolvida ainda não, porque o desenvolvimento tem a ver muito mais com a qualidade de vida da população. E os novos tigres asiáticos, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, que copiam a receita dos tigres asiáticos da década de 70, Coreia, Taiwan, Singapura, Hong Kong e China, que investiram pesado em qualificação de mão de obra. Tá? Se você pegar aqui, eu vou pegar aqui o PISA, só para vocês terem uma ideia de como é diferente. PISA, o último PISA, de 2008, que foi publicado no final de 2019. Isso aqui é o PISA. PISA, gente, é um indicador que mostra as melhores educações no mundo. Aqui considerou-se leitura, matemática e ciência. Observe dos 10 mais bem qualificados esse ranking. Vamos aqui, literatura. Nós temos a Ásia, né, a China, que vem desenvolvendo pesado em qualificação de mão de obra. A China vai despontar com a melhor educação do planeta. China, Singapura, Macau, Hong Kong, vamos caçar mais um? Coreia. Entre os 10 em literatura nós temos 2, 3, 4, 5. 5 asiáticos. Desses, aqui, ó, tigres asiáticos aqui, ó. Então, a receita para esses países desenvolveram, porque eles não tinham grande quantidade de matéria-prima, diferentemente da China, era a pessoa investir na população. Produzir mão de obra qualificada para atrair indústria e produzir muito. Aliás, não só indústria, mas também de serviços também, obviamente. Matemática, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre os 10 melhores estão entre os asiáticos. Desses aqui, 5 são tigres asiáticos. Ciências. 1, 2, 3, 4. Olha o Vietnã aparecendo aqui, ó, novo tigre asiático. Em quarto lugar em ciências. Por isso que eu falo, tem emergentes e emergentes. Então, 4, 5, 6, 7. Entre os 10 nós temos 7. 8. 1, 2. Entre os 11 primeiros temos 8 da Ásia, sendo que esses estão 1, 2,
3, 4, 5 tigres asiáticos. O Brasil nem sonha em aparecer. Cadê Brasil? Olha lá, Brasil, ó. Cadê Brasil? Ó, onde Brasil tá? Lá no final de quase tudo. O Brasil não investe em educação. Por isso que eu falo que o Brasil é aquele emergente que está saindo de uma areia movediça. Só põe a cabeça para baixo, mas se não lutar muito, ela afunda de novo. Diferente de outros. Então, nós temos que analisar essa situação. Ainda assim, pelo poderio econômico desses BRICS. Só que desses BRICS destaca-se, obviamente, a China. A China é simplesmente a segunda maior potência do mundo. E a China, diferentemente dos outros tigres asiáticos, tem um enorme patrimônio natural para ser explorado. Tá? Tem muitas riquezas naturais. Então não é aquele país que investiu pesado na qualificação de mão de obra porque não tem recursos naturais. A China tem. Muito. Só que sabe utilizar. Ela prefere importar dos outros que gastar o seu, manter as suas reservas. Então vamos falar cada um deles aqui. O Brasil, infelizmente, é tido como celeiro do mundo. Porque o Brasil se destaca, obviamente, em tecnologia, na produção agropecuária. Em nenhum outro setor o Brasil possui relevância. E atualmente está bem sofrendo com a política externa comandada por um tapirus terrestre na presidência. O que dificulta. O Brasil depende demais ainda da exportação de commodities, o que oscila demais no mercado mundial. O Brasil não produz conhecimento, o Brasil não produz tecnologia. Ele importa tecnologia para tudo. Nessa Covid-19 ficou bem claro isso. O Brasil depende de insumos importados de tudo. O Brasil importou máscara. O Brasil não produz nada, só produz no setor rural. O agrobusiness brasileiro se destaca no mundo. Fora disso, o Brasil, infelizmente, caminha a passos muito lentos para sair daquele lago que eu falei. Botou só o nariz de fora, está respirando. A Rússia, por sua vez, ela tem relevância porque ela herdou da Guerra Fria a maior parte do arsenal bélico da União Soviética. E é um país também que não se destaca também no investimento em qualificação de mão de obra, apesar de não se comparar nem com o Brasil, muito melhor que o Brasil nesses termos. Contudo, também depende da exportação de commodities, especialmente petróleo e gás natural. E a Europa depende da Rússia, então ela tem a Europa na mão e ainda tem um comprador cativo. Mas depende dessa exportação de commodities, que também oscila demais e acaba interferindo na economia. Já a China não. A China, ela fez a reforma. A China é o que chama um sistema político híbrido. Porque politicamente é comunista, economicamente capitalista. E essa reforma tem uns 50 anos que a China começou a reformar através do seu Partido Comunista para que pudesse alcançar os níveis de competitividade na economia global que nós temos hoje. Esse conjunto de reformas, chamado de 4 modernizações, olha só, atuou em 4 áreas prioritárias: agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia. Gente. A China é simplesmente o país hoje com melhor educação do planeta. Superou a Finlândia, superou os Estados Unidos, superou todos os países da Europa. Então tem uma mão de obra extremamente qualificada e um sistema político que oprime, dura isso. Os direitos trabalhistas lá não são tão respeitados, é flexibilizado. Então a exploração dessa mão de obra é intensa. Por isso diversas indústrias do mundo vão para lá. Porque tudo que você produz hoje, parece tudo que você consome vem da China. Todas as grandes empresas produzem na China. Mão de obra qualificada e barata, porque é farto. Além disso, a agricultura se destaca. A indústria, obviamente, em relação a essa tecnologia, ela acaba caminhando junto. E também se preocupa com a defesa. A China está querendo mandar a gente para o espaço para mostrar que ela evolui nesse campo de defesa militar também. Até porque se precisa para encarar Estados Unidos só com muita arma para evitar algum problema no futuro. Então, nós temos esses 4 campos que foram sendo desenvolvidos. O Brasil ficou só nessa. Só a agricultura. A indústria brasileira é incipiente. É preguiçosa. O governo não incentiva. A defesa do Brasil. O Brasil brigar com a Venezuela apanha. Ciência e tecnologia nem se fala. Né? É dureza o Brasil em comparação com esses países do BRICS. E a China ainda tem outro detalhe. Tem 1.300.000.000 de pessoas. Tem uma parte do país, o leste, que é rico, e o oeste, que ainda nem foi integrado ao mercado consumidor.
Cerca de 500 a 600 milhões de pessoas na China ainda estão fora do mercado consumidor, não estão integrados nessa economia chinesa. Portanto, eles representam um enorme potencial de mercado interno, o que vai fazer com que a China cresça ainda mais. Hoje a China é a locomotiva do mundo. Se a China para, o mundo todo trava. A Índia é um país que ele tem estratos sociais muito diferentes. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, também tem um mercado consumidor enorme para ser explorado. No entanto, mais da metade, quem assistiu aquela novela Caminhos das Índias, aquela realidade dos chamados Dalits, apesar de oficialmente não se existir mais na China, é verdade. As castas no dia a dia ainda existem. Então, quem tem casta consegue estudar, consegue evoluir. Então, a Índia ela consegue ter, de um lado, uma parte da população com nível de instrução e qualidade de educação muito alto, tanto é que a Índia, ela exporta cientistas, mas tem um passivo para resolver muito grande, a população extremamente pobre, mais da metade da população do país vive na pobreza, sem acesso a essa evolução, certo? O que é um problema para a Índia, mas ainda assim tem um mercado muito grande interno e consegue evoluir nessas áreas de tecnologia para esses estratos que têm acesso à educação de qualidade. A África do Sul ela é uma potência regional na África, mas também vive naquela de commodities também. Depende da venda de gêneros primários, na exportação, exploração mineral, principalmente. Então, é um país que vive também conturbada a situação política, porque até pouco tempo existia apartheid, lá segregava-se a população branca da negra. A branca tem acesso aos privilégios da economia, da educação, e a negra não. É outro passivo social que tem que ser resolvido também, para que ela consiga sair desse mar, emergir dessa areia movediça que está com ela. Então aqui, ó, que nós temos países aqui que estão na areia movediça danada, que para sair para o desenvolvimento vai ser difícil. África do Sul, Índia, Rússia está mais caminho andado, e Brasil. Desses BRICS aqui, quem está caminhando a passos largos para o desenvolvimento é a China. A Rússia vem atrás, depois Índia e bem atrás Brasil e África do Sul, porque eles não seguem os exemplos dados pelos países dos chamados tigres asiáticos. Tá? Então o Brasil, infelizmente, caminha muito lentamente para o desenvolvimento. É um país emergente, só se bobear, afunda todo e deixa de ser emergente, para ser subemergido. Então, leiam esse texto, assistam esses vídeos propostos aqui e vamos resolver as questões. Quando o vídeo está Itamaraty aqui, você abre o olho, porque isso aqui não deve valer nada. Ainda mais aqui, ó, nem dá uma lidinha aqui, mas com o pé atrás, viu? Assista esse vídeo com o pé atrás, que vem do governo, você tem que ficar esperto. Vamos às atividades agora. Comente o rápido salto da China à condição de potência mundial relacionando ao atual cenário provocado pela pandemia do Covid-19. Não façam essa questão, é imbecil demais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui parece que foi Abraham Weintraub que fez isso aqui, aquele jacudo que era ministro da Educação. Pula fora disso aqui. Que imbecilidade, meu Deus do céu. Atividade 2. Identifique no mapa abaixo os principais países emergentes e descreva os impactos sociais, econômicos e ambientais enfrentados por esses países. Os ambientais, gente, eu não abordei muito não. Mas a gente tem noção de grandes populações, no caso de Índia e China, conglomerados urbanos. No caso do Brasil, que explora demais o agrobusiness, que acaba impactando sobre o meio ambiente. Mas foquem principalmente nos desafios, nesses impactos sociais que ainda tem, principalmente naqueles países que eu falei dos passivos sociais. A China tem 600 milhões de pessoas que estão fora do mercado, mas quer absorver, para ela é interessante. Mas a África do Sul e Índia especialmente tem um passivo social muito grande devido principalmente à segregação, que oficialmente não existe, mas na prática existe sim. Assim como no Brasil também, né? A segregação aqui é mais... Analise a imagem e responda as questões 3 e 4. Observem bem que nós temos um bebendo bastante, muitos com pouco e poucos com muito. Isso aqui é cara do Brasil. Qual a importância dos países emergentes estabelecer?
Qual é a importância dos países emergentes estabelecerem metas de desenvolvimento social? Gente, o passivo social que eu falei com vocês, que tem na Índia, que tem na África do Sul, que tem na China, que tem no Brasil, é importante para que haja desenvolvimento. Essa situação onde você tem concentração de renda e você não qualifica a população, ela gera um problema social e econômico muito grande que tem que ser resolvido. É um passivo importante a ser resolvido. Em sua opinião, qual é o problema social indicado pela imagem? Acabei de falar. 5. Comente a afirmação. Em vários países emergentes como o Brasil, muitos têm poucos e poucos têm muito. É mais do mesmo. É quase respondendo a questão 5. Então as atividades dessa semana são essas. Qualquer coisa me acione no WhatsApp.